Saudações investidores. Bitcoin agora cotada a 57.650 dólares. Bitcoin que, apesar de ter um final de semana extremamente volátil, ainda não se definiu. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action para você, para te preparar para essa decisão que deve fazer um movimento bem forte no Bitcoin. Seja para a gente romper para cima e romper máximas históricas, ou seja para a gente romper para baixo e ter uma correção bem mais significativa. Então hoje, vamos começar aqui do 4 horas da Binance Futures para desenhar um padrão gráfico para você que ficou um pouco mais claro, na minha opinião, depois desse Price Action do final de semana. Depois eu vou abaixar no tempo gráfico para 1 hora e por 15 minutos para te mostrar suportes e resistências importantes aí para as próximas horas. Além disso, no vídeo de hoje, também quero falar um pouquinho do S&P, que abriu com um gapzinho bem pequeno de baixa, e quero fazer uma análise de sentimento para te mostrar o que estava acontecendo antes da nossa queda, que liquidou mais de 100 milhões de dólares, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar fazendo uma análise técnica aqui do Bitcoin, que basicamente no 4 horas eu acho que o nosso triângulo ficou um pouco mais confiável agora, tá? Esse triângulo é um triângulo extremamente importante, na minha opinião, é um triângulo que está sendo formado aqui desde o dia 14 de março. Então, para onde a gente romper esse triângulo, provavelmente a gente vai ter um movimento bem forte do preço, tá bom? Nesse momento eu destaco aqui 2 pontos. Primeiramente, os 59 mil dólares. Se a gente passa dos 59 mil dólares, para mim é uma confirmação que a gente deve romper os 60 e quem sabe até a máxima histórica, tá bom? Em compensação, se a gente rompe os 55 mil dólares que foram testados hoje de madrugada e não conseguiram ser rompidos, a gente deve ter uma correção mais próxima aos 50, tá bom? Então a grande decisão que eu vejo agora para o Bitcoin tomar é essa, tá bom? Então muita atenção aí ao Price Action, mas esses são os 2 pontos mais importantes na minha opinião. Correto? Detalhe, a gente ainda tem o ponto de controle justamente nessa região próxima aos 56 mil dólares. Destaco essa região de resistência de suporte no 4 horas também. Chegando aqui no 1 hora, a gente consegue enxergar que o preço realmente, né, a partir do rompimento que a gente estava analisando no vídeo de ontem, ele não conseguiu segurar. Realmente esse volume foi um volume muito ruim, tanto de rompimento quanto volume de topo, e a gente teve uma continuação do movimento de baixa para testar o suporte de 55 mil dólares. Agora aqui no curto prazo, eu consigo ver que a nossa zona de resistência já começa a ser bem forte aqui, a partir desse topinho que a gente formou próximo aos 58, tá bom? Então também entenda que essa região entre os 58 e os 59 é uma região extremamente importante, é uma região que não vai ser fácil do Bitcoin ultrapassar, tá bom? Se ele ultrapassar, aí a gente tem a resistência dos 60, que na minha opinião não vai ser uma região tão significativa mais, já que a gente já vai ter testado ela várias vezes, né? Mas é também uma resistência que a gente tem que ficar de olho, beleza? E aqui agora, neste momento, olha só, eu consigo enxergar que até mesmo por causa desse candle de força que a gente tem a partir dos 56 mil dólares, é extremamente importante o preço se manter acima desses 56, tá? Se perde esses 56, para mim é problema, para mim provavelmente a gente vai nos 55 e dessa vez não segura, tá? Então tomem cuidado aí. Chegando ainda mais perto aqui no preço, indo para os 5 minutos, nos 5 minutos a gente consegue ver o Price Action bem próximo aqui, para tentar mostrar para vocês o que está acontecendo no Bitcoin. Vamos lá. Primeiramente, vamos aqui um pouquinho no S&P 500, porque o S&P 500, na minha opinião, ele pode e deve impactar no preço do Bitcoin, tá? A gente pode ver que no S&P 500 a gente abriu com um gapzinho de baixa aqui no 1 hora e basicamente a gente está perdendo um ponto de suporte importante na minha região, tá? Na minha opinião. Vocês estão vendo que a gente tem uma zona aqui no VPBR significativa. Se a gente perde essa zona aqui, a gente pode ter uma correção mais forte no S&P e a partir daí uma correção também no Bitcoin. Lembrem-se, a gente ainda continua correlacionado, tá? Inclusive, antes da abertura, o Bitcoin estava brigando acima dos 58. Com essa quedinha, o Bitcoin já deu uma pernadinha para baixo, tá? Então, tomem cuidado aqui com o S&P. Eu vejo que se perder esse fundo aqui em 3.875, nós vamos ter problemas. Provavelmente a gente vai cair mais e o Bitcoin também, tá? Em compensação, eu vejo algumas resistências aqui que se o preço ultrapassar, o Bitcoin deve ir romper para... tentar romper a zona dos 58 mil dólares, 59 ali, tá bom? Primeiramente, essa zona dos 3.925 e se conseguir romper aqui pra mim os 3.950, aí é lua, tá? Aí provavelmente a S&P vai pra máxima histórica, vai romper os 4 mil pontos e o Bitcoin também, tá? Detalhe, aqui eu tô com S&P futuros, tá bom? O S&P mesmo vai abrir amanhã, muita gente perguntou isso no último vídeo. Tranquilo? Então, indo aqui para os 5 minutos, olha só, a gente também pode ver um Price Action interessante ligado aqui a esses últimos minutos, né? Vamos lá.
A gente tá tendo um rompimento para baixo, assim, agora a gente começou a ver um volume, mas nada demais. E no curto prazo aqui para os scalpers, a gente consegue ver que a gente tem uma zona de suporte justamente até os 57 mil dólares, tá? Perder os 57 mil dólares aqui no curto prazo vai ser bem ruim para os scalpers aí. Em compensação, aqui não vejo tanta resistência. Talvez nesse topinho aqui, olha só, dos 57.800 dólares, uma resistência importante também. Se o preço consegue romper para os scalpers, é bom, é um sinal aqui de possível armadilha no teste desse suporte, tá bom? Então atenção também aos 57.800. Continuando agora e falando um pouco da nossa análise de sentimento, né? Vamos falar um pouquinho da análise de sentimento aqui, já que a gente teve constatações bem interessantes ontem antes da queda, tá? E constatações que quem tá usando análise de sentimento percebeu que ia dar problema, né? Vamos lá. Ontem no vídeo a gente estava aqui, né, e estava conversando com você sobre a divergência que a gente teve com as instituições apostando na queda e as sardinhas apostando na compra, né? Quero que vocês reparem que o que vai acontecendo à medida que o preço vai caindo. Vocês conseguem ver que as sardinhas, apesar de ter vendido um pouquinho aqui, elas continuam comprando. E a gente continua formando novas máximas aqui. E juntamente com isso, olha o que está acontecendo com o nosso indicador aqui no Bitcoin, um dos meus preferidos, Long Short Ratio. Olha isso, caras. A gente sobe e chega incrivelmente na máxima histórica em 3,42. Quando que a gente estava na máxima histórica? Basicamente, bem aqui, quando a gente estava bem no topinho aqui, olha só, às 6h35 da manhã. O que acontece quando está todo mundo comprado? Começa a ser uma grande oportunidade para as instituições mandarem o mercado para o outro lado, para quê? Para estopar e liquidar essa galera. Então, quantos milhões de dólares vocês acham que foram liquidados? Até mesmo por a gente estar na máxima histórica ali, né? Muitos, tá? Foram mais de 100 milhões de dólares liquidados só num candle aqui de 5 minutos, tá? Isso é incrível, cara. 120 milhões de dólares em liquidação. Isso é basicamente o quê? Pessoas que não estavam olhando na análise de sentimento, estavam acreditando que ia ser um fundo, e como todo mundo acreditou que ia ser um fundo, entraram em long e acreditaram que o preço ia subir, o preço caiu, tá bom? Então é isso que acontece, a gente vê aqui mais de 120 milhões em contratos sendo liquidados do mercado. Beleza, investidores? Caras, atualmente, a análise de sentimento, ela não mudou muita coisa, tá? Tem um probleminha aqui no TRDR, mas a análise de sentimento atualmente não mudou muita coisa, a gente continua com o nosso long short ratio aqui acima dos 3, então não tá tão elevado igual estava aqui nos 3,4, né? Mas acima de 3 continua sendo um indicador aqui que denota risco pra gente, tá? Inclusive o CVD aqui das sardinhas continua renovando máximas históricas, tá bom? Então não é um bom sinal. Continuando aqui o volume buy side, o volume buy side ele não fez muita coisa nesse movimento, tá? Ele denotou aqui pra gente um possível fundo, olha só, com as instituições comprando muito, mas depois caiu de novo e tal. Tá meio sem nenhuma interpretação assim construtiva para dar para vocês desse indicador aqui, tá? Ele continuou meio que no 0 a 0 aqui durante todo esse movimento. Em compensação, vocês podem ver a linha azul subindo, né? Quer dizer, o que as sardinhas estão comprando. Então, ontem isso era ruim, tá? E hoje continua sendo ruim, beleza? Mas lembrem-se, o que pode salvar o Bitcoin aqui é justamente o S&P 500. Porque a gente não pode esquecer que todas as outras quedas que a gente teve ou alguma notícia, ou o Fed, ou o Biden, qualquer um com alguma notícia para salvar o mercado aqui, o S&P 500 da queda e ele voltar a subir. Então, se isso aqui acontecer, podem apostar aí que o Bitcoin também vai subir, tá bom? Então, olho no S&P também. Eu vejo que se ele rompe essas duas resistências, ele pode salvar o Bitcoin pode voltar a subir. Beleza, investidores? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E deixar todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Inclusive, comenta aí, você acha que o Bitcoin vai romper para cima ou para baixo o nosso triangulão, que para mim vai definir a tendência aí de uma maneira mais clara para os próximos dias e semanas. Então é isso. Um forte abraço. Ah, e detalhe, amanhã eu já começo a aparecer de novo, tá? Tava com um problema aqui no software e tal. Amanhã já voltamos os vídeos normais, com o 1000 aparecendo, com as musiquinhas que vocês gostam e com tudo. Então é isso, um forte abraço.